Amém. No 15º, Ezequiel 20, no 15º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então me veio a palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano, o Senhor. Você os julgará, filho do homem? Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: No dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. Eu lhes disse: Desfaçam-se, todos vocês, das imagens repugnantes em que vocês puseram seus olhos e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e que lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas, por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais eles estavam, e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas, para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer por elas viverá. Também dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas rebelaram contra mim no deserto, não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, mesmo sabendo que aquele que a elas obedecer por elas viverá. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas, por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. Com mão erguida, também jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhes dei, terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. Porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade e não os destruí. Não os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto: Não sigam as normas de seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contaminem com seus. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ajam conforme os decretos e tenham cuidado de obedecer às minhas leis. Santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim, não agiram de acordo com os meus decretos, não tiveram cuidado de obedecer às minhas leis, mesmo sabendo que aquele que a elas obedecer por elas viverá, e profanaram meus sábados. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive o meu braço e, por amor do meu nome, agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. Com mão erguida também jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria por outras terras, porque não obedeceram às minhas leis, mas rejeitaram meus decretos e profanaram os meus sábados.
e os seus olhos cobiçaram os ídolos de seus pais. Também os abandonei a decretos que não eram bons e a leis pelas quais não conseguiam viver. Deixei que se contaminassem por meio de suas ofertas, isso é, pelo sacrifício de cada filho mais velho, para que eu os enchesse de pavor e para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Nisso seus antepassados também blasfemaram contra mim e me abandonaram. Quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa. Ali ofereciam seus sacrifícios, faziam ofertas que provocaram a minha ira, apresentavam seu incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebidas. Perguntei-lhes então: que altar é este no monte para onde vocês vão? Esse altar é chamado Bama até o dia de hoje. Portanto, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: vocês não estão se contaminando com os seus antepassados se contaminaram? E não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com os seus ídolos até o dia de hoje. E eu deverei deixar que me consultem, ó nação de Israel. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem: queremos ser como as nações, como os povos do mundo, que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras, para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali, face a face, os julgarei. Assim como julguei seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano, o Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor: vão prestar culto aos seus ídolos, cada um de vocês. Mas depois disso, certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome com as suas ofertas e com seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano, o Senhor, na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático, quando eu os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados. Eu me mostrarei santo no meio de vocês à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que de mão erguida jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos por causa de todo o mal que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor quando eu tratar com vocês por amor do meu nome e não de acordo com os seus caminhos maus e suas práticas perversas, ó nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos do Neguebe até o norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu, o Senhor, a acendi, não será apagada.
Então eu disse: Ah, soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas? Capítulo 21. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra Israel, dizendo-lhe: Assim diz o Senhor, estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, empunharei a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Portanto, comece a gemer, filho do homem. Comece a gemer diante deles, com o coração partido e com amarga tristeza. E quando perguntarem, por que você está gemendo? Você dirá, por causa das notícias que estão vindo. Todo o coração se derreterá, e toda a mão penderá frouxa. Todo espírito desmaiará, e todo joelho se tornará como água, de tão fraco. E vem chegando. Sem nenhuma dúvida vai acontecer. Palavra do soberano, o Senhor. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga, assim diz o Senhor, uma espada afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso vamos regozijar-nos com o cetro do meu filho Judá? A espada despreza toda e qualquer vareta como esta. A espada foi destinada a ser polida, a ser pega com as mãos. Está afiada e polida, preparada para que maneje a mão do matador. Clame e grite, filho do homem, pois ela está contra meu povo. Está contra todos os príncipes de Israel. Eles e o meu povo são atirados contra a espada. Lamente-se, pois, bata no peito. É certo que a prova virá, e acontecerá se o cetro de Judá, que a espada despreza, não continuar a existir? Palavra do soberano, o Senhor. Por isso profetize então, filho do homem, e bata as mãos uma na outra, que a espada golpeie não 2, mas 3 vezes. É uma espada para a matança, para a grande matança, avançando sobre eles de todos os lados. Assim, para que os corações se derretam e muitos sejam os caídos, coloquei a espada para a matança junto com a todas as suas portas. Ah, ela foi feita para luzir como relâmpago, é empunhada firmemente para a matança. Ó espada, golpeie para todos os lados, para onde quer que se vire sua lâmina. Eu também baterei minhas mãos uma na outra, e a minha ira diminuirá. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, trace as 2 estradas que a espada do rei da Babilônia deve seguir, as 2 partindo da mesma terra. Em cada uma delas coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a espada contra Rabá, dos amonitas, e a outra contra Judá e contra Jerusalém fortificada, pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as 2 estradas para sortear a escolha. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado. Pela sua mão direita será sorteado Jerusalém, onde deverá preparar alietes, dar ordem sua matança, sua hora de guerra, montar arites contra as portas, construir uma rampa e levantar obras de cerco. Isso parecerá um falso presságio aos judeus, para que tenham feito uma aliança com o juramento, mas o rei invasor os fará recordar sua culpa e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, visto que vocês trouxeram à lembrança a sua iniquidade mediante rebelião ostensiva, revelando seus pecados em tudo o que fazem, por isso vão ser levados prisioneiros. Ó ímpio e profano príncipe de Israel, o seu dia chegou. Esta é a hora do seu castigo, e assim diz o soberano, o Senhor. Tire o turbante e a coroa. Não será como antes. Os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Uma desgraça, uma desgraça. Eu farei dela uma desgraça. Não será restaurada, enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito.
A ele eu a darei. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor soberano, o Senhor, acerca dos amonitas e de seus insultos. Uma espada empunhada para matança, polida para consumir e para luzir como relâmpago, a despeito das visões falsas e das adivinhações mentirosas sobre vocês. Ela será posta no pescoço dos ímpios, que devem ser mortos, e cujo dia chegou, cujo momento de castigo é agora. Volte a espada à sua bainha, no lugar de onde vocês foram criados, na terra de seus antepassados. Eu os julgarei, derramarei a minha ira sobre vocês, soprarei a minha ira impetuosa contra vocês. Eu os entregarei nas mãos dos homens brutais, acostumados à destruição. Vocês serão combustível para o fogo, seu sangue será derramado em sua terra, e vocês não serão mais lembrados, porque eu, o Senhor, falei. Capítulo 22. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, você julgará essa cidade sanguinária, então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes, e diga: assim diz o soberano o Senhor. A cidade que traz condenação sobre si mesma por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou o fim dos seus anos. Por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel, que aí está, usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm desprezado o pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou meus sábados. Em seu meio há caluniadores, prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama de seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias da sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro desonra a sua irmã, filha do seu próprio pai. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta juros, visando lucro, e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim, palavra soberano, o Senhor. Mas você me verá bater as minhas mãos uma na outra contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará ou as suas mãos serão fortes para o que eu vou fazer no dia em que eu der a você o devido tratamento? Eu, o Senhor, falei e eu falei. Dispersarei você entre as nações e a espalharei pelas terras, e darei fim à sua impureza. Quando você tiver sido desonrada aos olhos das nações, você saberá que eu sou o Senhor. E depois veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim. Cobre, estanho, ferro e chumbo deixados na fornalha. Não passa de escória de prata. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, visto que vocês todos se tornaram escória, eu os juntarei em Jerusalém. Assim como os homens ajuntam prata, cobre, ferro, chumbo e estanho numa fornalha a fim de fundi-los, soprando fortemente o fogo, na minha ira e na minha indignação também ajuntarei vocês dentro da cidade e os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira, e vocês se derreterão. Assim como a prata derrete na fornalha, também vocês se derreterão dentro dela, e saberão que eu, o Senhor, derramei a minha ira sobre vocês. De novo, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, diga a esta terra: você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros no dia da ira. Há nela uma conspiração dos seus príncipes. Como um leão que ruge ao despedaçar sua presa, devoram pessoas, apanham tesouros
e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não faz distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. E fecham os olhos quando há guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados, e maltrata os estrangeiros, negando justiça. Procurei dentre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Salmo 23. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Olá, sua irmã Olibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Olá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Olá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando em sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Por isso eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, os assírios, os quais ela desejou ardentemente. Eles arrancaram as roupas, deixando-a nua. Levaram embora seus filhos e suas filhas e mataram a espada. Ela teve má fama entre as mulheres e lhe foi dado castigo. Sua irmã, Olibá, viu isso. No entanto, a sua cobiça e prostituição, ela foi mais despravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou, ambas seguiram o mesmo caminho. Mas Olibá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados na parede, figuras de caldeus em vermelho, usando cinturões esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor, e em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. Então prosseguiu abertamente a sua prostituição e expôs sua nudez, e eu afastei dela desgostoso, assim como eu tinha afastado de sua irmã. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias da sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. Assim, Olibá ansiou pela lascívia da sua juventude, quando no Egito seus peitos foram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você se afastou desgostosa, eu estarei para atacá-la de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de Soa e de Coa, e com todos eles os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes,
Oficiais que chefiam os carros e homens de posto elevado, todos eles cavaleiros, eles virão contra você com armas, carros e carroças, e com uma multidão de povos. Por todos os lados tomarão posição contra você com escudos grandes e pequenos e com capacetes. Eu a entregarei a eles para castigo, e eles a castigarão conforme o costume deles. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme, e enfurecidos eles saberão como tratá-la. Cortarão fora seu nariz e as suas orelhas, e as pessoas que forem deixadas, cairão à espada. Levarão embora os seus filhos e suas filhas, e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão suas lindas joias. Assim darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas, e não se lembrará mais do Egito. Pois assim diz o soberano, o Senhor, estou a ponto de entregá-lo nas mãos daqueles que você odeia, daqueles de quem você se afastou desgostosa. Eles a tratarão com ódio e levarão embora tudo aquilo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua, e a vergonha de sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lascívia e por promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho de sua irmã, por essa razão porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor. Você beberá do copo da sua irmã, copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria, de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza, com esse copo de desgraça e desolação. O copo da sua irmã Samaria. Você o beberá, engolindo até a última gota. Depois o despedaçará e mutilará os próprios seios. Eu o disse, palavra do soberano, o Senhor. Agora assim diz o soberano, o Senhor. Visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências de sua lascívia e de sua prostituição. O Senhor me disse, filho do homem, você julgará Oolá e Olibá? Então confronte-as com as suas práticas repugnantes, pois se elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos até aos seus filhos, e elas geraram para mim, sacrificaram aos ídolos. Também me fizeram isto. Ao mesmo tempo contaminaram o meu sangue. Não. Ao mesmo tempo contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificaram seus filhos a ídolos, elas entravam no meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram na minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás de homens, vindos de bem longe. E quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los, pintou os olhos e pôs suas joias. Você se sentou num belo sofá, tendo à frente uma mesa, na qual você havia colocado o incenso e o óleo que me pertenciam. Em torno dela havia o ruído de uma multidão despreocupada. Sabeus foram trazidos do deserto com homens do povo, e eles puseram braceletes nos braços da mulher e da sua irmã, e belíssimas coroas na cabeça delas. Então eu disse a respeito daquela que foi destruída pelo adultério, que agora a usem como prostituta, pois é o que ela é. E eles dormiram com ela, dormiram com aquelas mulheres lascivas, Olá e Olibá, como quem dorme com uma prostituta. Mas homens justos as condenarão ao castigo que merecem as mulheres que cometem adultério e derramam sangue, porque são adúlteras e há sangue em suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor, que uma multidão as ataque e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as apedrejará e as repelirá a espada. Matarão seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão. Dessa maneira darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria, e vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Amém. Agora, vamos para os Salmos. Salmos 123.
A ti levanto os meus olhos, a ti, que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos às mãos do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, querido apóstolo Bira. Palavra fortíssima, bem dura de Ezequiel, né? Nós pegamos aqui um trecho em que Ezequiel está profetizando contra Jerusalém, mas ao mesmo tempo a gente vê algo muito lindo, extraordinário em meio a todo esse juízo. E todo esse juízo ali, ele é mencionado, né? O tempo todo, o Senhor também fala sobre restauração, fala sobre a fidelidade dele, fala sobre o amor dele. Ele não deixa de agir de forma justa, né? Por tanta coisa terrível, tanta prostituição, tanta infidelidade do povo. Ele age com juízo, mas ele também age ali com aquele amor paternal, sempre visando a restauração. Eu quero destacar, bem breve, né, porque hoje a leitura ela foi um pouco mais extensa, os capítulos foram maiores, mas eu quero trazer uma reflexão breve para vocês. Vocês perceberam que, ao longo de todo o capítulo, várias vezes, né, o capítulo 20 fala muito, depois o 21, esses capítulos de Ezequiel, várias vezes o Senhor vai falar que o povo profanou os seus sábados. O povo profanou os seus sábados. Várias vezes o Senhor vai falar sobre isso. Então é algo aqui muito interessante da gente começar, né? Para quem ainda está um pouco alheio, ainda está um pouco assim, sem saber um pouco mais sobre a questão do Shabat, do sábado. Houve muito legalismo colocado ao redor do sábado, e as pessoas às vezes olham até meio assim, né, meia desconfiadas sobre o sábado, tal, por causa dos dogmas que o próprio homem colocou. Mas o Shabat, o sábado, né, é algo que o Senhor instituiu desde a criação do mundo. Nós estamos fazendo as leituras das parashás, né, das parashot, e ali a gente vê, desde a criação do mundo, o Senhor instituiu esse dia. Então, antes mesmo dele entrar na lei, dele entrar nos 10 mandamentos, o Senhor já tinha instituído para toda a humanidade. Então, antes de ser lei e mandamento ali para o seu povo, o Senhor já tinha instituído na criação. E a gente vê aqui o Senhor falando várias vezes, né, que o povo profanou os seus sábados. Várias vezes você vai ver isso nesse versículo. Então é algo que não dá para simplesmente você ler e fazer de conta que você não leu, né? E a gente vê que a maioria das pessoas às vezes vê gritando na palavra ali coisas que o Senhor está falando e simplesmente ignoram aquilo. Então,
nessa manhã o Senhor está nos chamando a atenção sobre isso, né? A gente vê como o Pai, o coração dele aqui como pai fica né, realmente desgostoso quando o povo ali simplesmente profanava, rejeitava, ignorava, simplesmente descumpria algo ali que ele tinha estabelecido como um presente, como uma bênção para o povo. Então, no capítulo 20 de Ezequiel, no versículo 19, a gente lê aqui, ó. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E o Senhor fala assim: haja conforme os meus decretos e tenham cuidado para guardar as minhas leis, as minhas instruções. Santifiquem os meus sábados. Para quê? Para que eles sejam um sinal entre nós. Então, você santificar o Shabat, você celebrar o Shabat, isso é um sinal entre você e o Senhor. Você está declarando ali para os outros povos, para as outras pessoas, que você tem uma aliança com o Senhor. A celebração do Shabat, ela tem vários significados. Falar sobre o Shabat aqui em 15 minutos, basicamente, assim, é impossível, porque o Shabat, ele é algo extraordinário, ele é um presente do Senhor para nós. Mas a gente está lendo aqui especificamente o Senhor falando aqui, ó, ele santifiquem os meus Shabats para que eles sejam um sinal entre nós. E então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Né? Então, o Shabat, ele é um sinal da aliança de Deus para com seu povo. Né? Isso é um dos significados do Shabat. Aí ele fala no versículo 21, mas os filhos se rebelaram contra mim, não agiram de acordo com os meus decretos, não tiveram o cuidado de obedecer às minhas instruções, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanaram os meus sábados. Ele falando aqui, eles profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas eu contive o meu braço. Por amor do meu nome, agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado dali. E aí no versículo 44, a gente vai ver o Senhor falando algo tremendo, extraordinário. Ele vai descrevendo ali, né, toda a situação do povo, de toda essa rebelião, essa prostituição, esse afastamento do Senhor. Ezequiel vai falando ali do juízo. E aí no 44 ele vai dizer assim, ó, vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, e não de acordo com os seus caminhos maus e as suas práticas perversas, ó nação de Israel, a palavra do soberano Senhor. É forte isso aqui, né? O Senhor falou. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, e não de acordo com os seus caminhos maus e as suas práticas perversas. Então é aquilo. Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor, ele é fiel. A gente vê isso sendo externado de uma forma muito... A gente vê o coração do Pai aqui dolorido, né? E ele externando o juízo, mas ele falando aqui, ó, eu vos tratarei por amor do meu nome, e não de acordo com as suas práticas perversas. Gente, isso é de arrepiar. A gente vê, né, o caráter, o coração do nosso Deus, a benevolência dele, a graça, a misericórdia dele. Então, o Shabat, ele tem uma ligação direta com Yeshua. E Yeshua é o Senhor do Shabat. Ele é o Senhor do Shabat. Então, em Marcos 2:28, você vai ler isso, né? Que Yeshua é o Senhor do Shabat. O Shabat, ele está presente na criação. Em Gênesis 2, do versículo 2 ao 3, né? Você vai ler ali que o Senhor, ele descansou no sétimo dia.
né? E quem participou da criação? Se você viu o vídeo da primeira paraxá, você vai ver ali chaves tremendas que o hebraico traz para nós. Então, Yeshua, ele é a primícia da criação e ele participa de toda a criação. Então, Yeshua, como participante da criação, ele tem o direito de interpretar, né, a própria instituição do Shabat, certo? Por isso ele é o Senhor do Shabat, porque ele participou da criação. Então, ele como Senhor, né, ele como participante, ele tem o direito de interpretar o Shabat. E quando Yeshua está aqui, em carne, a gente pode ver nos evangelhos, né, como ele simplesmente desmistificou o Shabat diante dos religiosos. Várias vezes a gente vai ver isso. Então, Yeshua, ele traz o verdadeiro significado do Shabat. Ele traz aqui, ele reensina o povo sobre o que é o Shabat. Porque os religiosos ali, eles colocaram tantos dogmas, tantos legalismo ao redor do Shabat, que basicamente desvirtuou o sentido, a essência do Shabat. Entende? Então, o Shabat, ele fala aqui sobre redenção também. O Shabat, ele lembra o povo da libertação do Egito. Ele lembra que Yeshua é o nosso redentor definitivo, único, suficiente. E Yeshua, ele cura no Shabat, simbolizando a libertação espiritual. O Shabat é muito forte, queridos. Eu preciso realmente, a gente tem que fazer uma live só sobre o Shabat, porque ele é muito forte, né? O Shabat, ele também aponta para algo que virá. Ele também tem um sentido escatológico. Ele tá apontando em Hebreus 4, 9, vai dizer que resta um repouso sabático para o povo de Deus. Então, Yeshua, ele vem e ele inaugura o nosso Shabat eterno. Certo? E o reino messiânico, o reino do nosso Mashiach, o reino do nosso rei, será um Shabat perpétuo. Então, o Shabat, ele contém segredos, ele contém chaves, ele é uma instituição do Senhor. Então, como que você lê um livro de Ezequiel desse e você vê o Senhor falando várias vezes, profanar o meu Shabat, profanar o meu Shabat? Você vê como o Senhor, ele tá ali realmente, como isso fere o coração dele. E como que a maioria das pessoas hoje não, né, das igrejas não falam, e algumas, às vezes, trazem num sentido legalista, num sentido religioso. A gente precisa entender a essência do Shabat e a sua observância. Yeshua, ele observava o Shabat. Ele cumpriu o Shabat. E ele ensinou para os religiosos a sua verdadeira essência. Então, Yeshua nunca aboliu o Shabat. Nunca. Entende? Ele nunca aboliu o Shabat. Ele trouxe o seu significado, o seu sentido. Ele defendeu o verdadeiro princípio do Shabat. Certo? Então é muito forte isso, porque Yeshua, ele corrige o legalismo excessivo dos fariseus no Shabat. Ele corrige a falta de compaixão na aplicação da lei. Porque era uma coisa assim, eles perderam tanto o significado do Shabat que eles colocavam, né, um legalismo acima da vida. E Yeshua vem e fala, não, peraí, vocês não entenderam nada. Né? Yeshua, ele corrigiu a perda do propósito original do Shabat. Então, coisas básicas que você precisa entender para o dia de hoje, para a gente já ir finalizando, que, né, o Shabat é um sinal perpétuo. Isso está escrito em Êxodo 31, 17. Depois você pode abrir lá. Êxodo 31, 37 está escrito: o Shabat é um sinal perpétuo entre mim e os filhos de Israel. Então, entre mim e o meu povo, certo? Você
é filho de Israel, porque você foi enxertado. Você foi enxertado na oliveira, você foi enxertado. Então, você é povo de Deus. Então, o Shabat é para você? Sim, o Shabat é para você. É para você, exatamente, para você mesmo. O Shabat também é para você. É um presente para você. Então, ele é um sinal do eterno, certo? Outra coisa que você precisa entender, Yeshua não veio para quebrar sinais eternos, não. Yeshua participou da criação, ele participou, ele estava ali, ele estava na instituição de toda a criação. E quando o Shabat foi criado, gente, em Gênesis, na criação do mundo, ali foi um sinal para toda a humanidade. Então, a nova aliança, ela não exclui o Shabat, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E Yeshua nos dá o poder de nós guardarmos, de nós santificarmos, de nós celebrarmos o Shabat corretamente. O Espírito Santo de Deus nos capacita. E essa observância, queridos, ouça isso, né? Você observar o Shabat, você santificar o Shabat, ela é por amor, não por legalismo. Porque se você está fazendo por legalismo, você simplesmente está igual aos fariseus. E Yeshua veio ensinar o verdadeiro sentido. Ele trouxe a leveza do Shabat. Ele trouxe o que é realmente o Shabat. Certo? Então, todos aqueles que guardam o Shabat, eles testemunham dessa aliança com o Senhor. Certo? Eles testemunham essa aliança do Senhor. Então, olha que interessante que diz em Isaías 66, 23. Gente, isso aqui é muito forte. Olha esse texto que está em Isaías 63, versículo 23. De lua nova em lua nova, né? Quando você vai estudar sobre os tempos e estações, você vai ver que os meses bíblicos, os meses que o Senhor instituiu, que a Bíblia tem o seu calendário, Deus ali tem o calendário dele, começa de lua nova em lua nova, que é o Rosh Chodesh, certo? E ele, aqui está escrito em Isaías 66, 23. De lua nova em lua nova, e de Shabat em Shabat virá toda a carne. Ele está falando aqui virá todo o judeu. Não, toda a carne, virá toda a carne adorar a mim, adorar perante mim, diz o Senhor. Então, o que isso quer dizer para nós? Que o Shabat, ele vai continuar no reino messiânico. Todas as nações, queridos, vão observar o Shabat. E Yeshua, ele vai reinar em um reino, em um mundo que vai guardar, que vai santificar o Shabat. Você sabia disso? Então, se isso é algo que você está totalmente alheio, é algo que você precisa começar a abrir a sua visão em relação ao Shabat. E hoje é o dia que nós fazemos a preparação para o Shabat. Hoje, sexta-feira. Quando que inicia o Shabat? Inicia ao pôr do sol, certo? Porque a Bíblia diz que o dia, ele termina quando o sol cai, entendeu? Então, assim, no nosso relógio aqui, a gente acha assim, virou meia-noite, né? O dia, virou meia-noite, pronto, aí já é outro dia. Não, a Bíblia, ela diz diferente. A Bíblia fala assim, ó, quando o sol cai, ali acabou o dia, faz muito mais sentido, né, gente? Se você observar, realmente faz muito mais sentido. O sol ali foi embora, a noite já tá vindo, então aquele dia ele já foi, tá indo embora, né? E tá iniciando um novo dia. Então, quando que inicia o Shabat? Ao pôr do sol. Quando o sol começa a cair, né, já vai iniciando ali um novo dia. Então, o Shabat, ele já inicia ali. Então, na sexta-feira, já começa a preparação ali para o Shabat. Então, nós fazemos no recebimento do Shabat, como que nós recebemos o Shabat, como nós recebemos esse dia, esse presente que o Senhor nos entregou, que é, o Shabat quer dizer descanso, certo?
Então, Yeshua é o Senhor do Shabat, ele é o descanso para a nossa alma. O Shabat, ele está envolvido com deleite espiritual. Você deleitar da fortaleza do Eterno que te guarda. Você declarar que Ele é o teu descanso, Ele é o provedor, Ele é o teu Criador. Quando você celebra o Shabat, você entra nesse gozo, nesse descanso do Pai. É um deleite espiritual. Você dá honra ao Criador. Você está fazendo menção a que Ele criou os céus e a terra e no 7º dia Ele descansou. E no 7º dia ele estabeleceu como um dia do descanso. Você está dando honra ao Criador. E você está santificando, você está separando esse dia para você entrar, né, em adoração ao Pai, onde você descansa nele, onde você busca mais sobre ele, você ora, você está ali ouvindo a sua palavra, você está se alimentando. É o dia que você se prepara para cultuar o Senhor, para ir à casa do Senhor. Por isso que os nossos cultos, o principal, né, dos nossos cultos é no sábado, não é no domingo. O domingo ele foi desvirtuado justamente para quebrar a essência do Shabat. Ele foi substituído. E hoje a maioria das igrejas celebram como um dia principal, como se fosse no domingo. E algumas falam, a gente faz... o domingo veio por causa que a ressurreição foi no domingo. Não, gente, a ressurreição não foi no domingo. Se você fizer a contagem, você vai ver que a ressurreição foi no Shabat. Se você fizer a contagem, você vai ver que Yeshua não morreu na sexta-feira. Ele morreu na quarta. Certo? E ele ressuscita no Shabat. Então, isso tudo são coisas que foi desvirtuada pelos romanos. Entendeu? E foram instituídos para tirar aquilo que é do Senhor. Então, a gente precisa observar a palavra, buscar a palavra, entender a palavra. Certo? Então, entenda uma coisa. Primeiro, para a gente fechar aqui, em relação a Ezequiel, a gente entender, gente, foi um texto muito forte, é um texto muito forte, é um texto de juízo. Mas a gente vê, né, que mesmo nesse texto forte de juízo aqui, Deus revela que a fidelidade dele transcende a nossa infidelidade. Ele age por amor do seu nome e não por nossos méritos. Isso é extraordinário. E o Shabat, ele vem como um sinal eterno dessa aliança que é indestrutível. E ela não é apenas para os judeus. Se você é povo de Deus, se você é filho de Deus, se você foi enxertado, é para você. Essa aliança indestrutível, ela é para todo aquele que foi enxertado, povo de Deus, através de Yeshua. Certo? Então, quando você vai ver nos evangelhos, Yeshua restaurou o significado e a essência do Shabat. Ele quebrou as correntes legalistas do Shabat. Ele revelou, né, ali o Shabat como um descanso universal, um descanso verdadeiro para toda a alma que o busca. Isaías vai te dizer o quê? Ele vai profetizar que os gentios vão guardar o Shabat. E que os gentios e todas as nações, né, que se apegarem a essa aliança com o Senhor, terão um lugar no templo do Senhor. Certo? Então, essa promessa, ela vem o quê? Ela vem em cumprimento com Yeshua. E ele fez, o que Yeshua fez? Ele juntou gentios e judeus como um só povo. Isso está escrito na Bíblia? Sim, isso está escrito na Bíblia. Na sua Bíblia, em Efésios 2:14. Vai dizer que em Yeshua ele fez um novo povo, ele juntou judeus e gentios em um só povo. Então o Shabat ele não é herança exclusiva judaica. Amém, queridos? Precisamos entender isso. O Shabat ele é um convite para toda a humanidade experimentar do seu favor, do seu descanso, do seu cuidado, da sua santidade no 7º dia. E isso vai perfigurar o quê? O reino messiânico, onde nós lemos em Isaías 63:23, de Shabat em Shabat toda a carne virá me adorar. De Shabat em Shabat.
De lua nova a lua nova, em Shabat, em Shabat. Entende? Shabat é um dia de adoração ao Senhor. Então, a gente vê aqui, literalmente, que quando você está celebrando o Shabat, com esse entendimento que Yeshua traz, em nome de Yeshua, você está ali, né, celebrando o Shabat. A sua casa, ela recebe, queridos, de uma glória, é diferente. Desde quando nós entendemos sobre o Shabat, nós celebramos o Shabat aqui em casa, é glorioso. As crianças aqui já esperam, falam, mamãe, hoje é Shabat, hoje vai ter halá. A gente faz a halá, que é um pão judaico, onde a gente celebra, a gente sempre faz uma ceia, né? O Shabat, ele é celebrado assim como uma ceia. Você faz ali, você prepara aquele pão, a halá, e você tem ali o suco da uva, né? E ali nós temos um momento de ceia com o Senhor, um momento de mesa, um momento em família. Nós lemos a palavra, então os nossos filhos, as nossas crianças, elas estão recebendo uma herança. Então, toda semana é um dia de celebração ao nosso Deus, é um dia gostoso, é um dia de comunhão. Então, a gente tem aquele momento de ceia, depois nós jantamos. Geralmente, a melhor refeição da semana é feita no Shabat. Então, você faz aquela ceia, depois você janta, você prepara uma coisa muito gostosa que você gosta de comer. Assim, nós iniciamos o Shabat, na mesa, em comunhão, dando honra ao Senhor, ceando com Ele. Então é glorioso, queridos, é glorioso. Isso é algo que o inferno tentou roubar do povo, entendeu? Tentou fazer com que o povo, com que isso se perdesse, mas o Senhor, ele é fiel. E hoje ele está revelando isso para você. Hoje ele está revelando esse presente para você. Amém? A gente vai fazer uma live sobre o Shabat. A gente está com alguns eventos agora, a gente tem a reunião da rede Shekinah, que vai acontecer na semana que vem. Amanhã é casamento da nossa filha. Então, a gente está com vários eventos aqui, mas nós vamos sim nos preparar, nos programar para a gente fazer uma live sobre o Shabat, tá bom? E aí nós vamos esclarecer, vamos tirar as dúvidas e vamos trazer aí para você mais detalhes desse presente glorioso. E você que já tem, né, essa palavra que você já recebeu hoje, né, ao pôr do sol, ainda que você não entenda muito, faça uma ceia. Pega lá um suco de uva, um pão, né, ao pôr do sol ali, esteja com o Senhor. Tenha um momento com Ele. Fala, Senhor, eu ainda não entendo muito sobre o Shabat, mas eu quero aqui ceiar contigo, quero que o Senhor ministre meu coração, eu quero entrar no teu descanso, eu quero declarar a minha aliança contigo, Senhor. A minha aliança contigo é indestrutível e eu te louvo por esse dia. Comece no simples e o Senhor, ele vai te revelando, ele vai trazendo para você coisas preciosas, porque Deus, ele tem prazer naquele que ouve a sua voz e se move de acordo com ela. Ele se agrada e ele vai liberar muito mais sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia glorioso e amanhã estamos aqui firmes e fortes juntos no propósito. Bom dia. Shalom, shalom.